TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Guilherme Cunha tá por aqui pra comentar sobre esse dia da bolsa. E aí, Gui, já vai na correria já, porque tá frio em São Paulo, tem que se esquentar, Gui. Como é que vai? Boa tarde. Eu tirei o moletom só pra ficar esteticamente melhor aqui no vídeo, mas eu vou falar que aqui no nosso interior paulista não fica pra trás não, viu, Medina? Mas o mercado tá pegando fogo. É isso aí, tá pegando fogo e o Gui Cunha vai comentar tudo. Bom, o Leandro Quattrini pedindo Raizen também, falando que foi pancada em Raizen. A gente vai comentar muito de vários papéis aqui. A Mari já tá anotando todas as perguntas que vocês estão fazendo pro Guilherme Cunha. Mas, ô Gui, bom, estamos encerrando a semana, estamos encerrando mais um mês na Bolsa Brasileira. E esse Bovespa, que ultrapassou 104 mil pontos, tá aqui diminuindo um pouco os ganhos, mais um avanço significativo. Queria que você contasse pro nosso ouvinte, desde a sua última participação aqui na rádio durante o período da manhã, ô Gui, o que mais você viu, o que tem que chamar a atenção no comportamento de hoje, o que dá para esperar até o fechamento? Boa, Medina, nós tivemos aí o dia de hoje contemplando a profecia matinal, que foi primeiramente, eu vou até falar, Medina, rapidamente do dólar, né? Hoje o principal destaque holofote ficou na rolagem do vencimento do contrato, encerrou o WDOK, deixa eu até ver se ele ficou abaixo dos R$5 o WDOK, o contrato que nós encerramos aqui no mês de abril, fechou em 5,001, só para contrariar ali a movimentação a respeito do dólar abaixo dos R$5 no WDOK, e o WDOM, que é o contrato vigente, tá aí nesses patamares dos 5,20, que é o principal ponto de suporte. O dólar foi tecnicamente perfeito e gerou bastante oportunidade. A grande surpresa de muitos acaba sendo esse movimento mais forte na Bolsa de Valores que ocorreu na data de hoje, que tem explicação, viu, Medina? Além do bom humor que nós tivemos também no cenário de Bolsa Americana, as commodities começaram a se reorganizar no começo do dia e hoje é um dia muito importante, é um dia de rebalanceamento dos índices e aí saem algumas empresas, entre as algumas empresas, os fundos de investimentos adequam as suas alavancagens e hoje é um dia que normalmente, de fato, traz essa movimentação mais altista. Cuidado, como você muito bem pontuou, até o final do dia, porque qual que é o educacional desse evento que acontece 3 vezes no ano? 15 horas, às 17 horas tem o leilão de fechamento, bastante ação vai se movimentar de formato atípico e depois o índice não tem mais a obrigatoriedade de ficar nesse patamar tão alto. Ele pode recuar boa parte das suas altas, o índice futuro, porque daí nós temos um feriado na segunda-feira, que vai sugerir naturalmente um pouco mais de proteção na parte da renda variável. Algumas ações naturalmente chamam atenção, principalmente as atreladas ao petróleo. Petrobras, que estava numa dificuldade matinal, virou para alta, Enalta está em alta, tem a Prio 3 em alta, então o setor de petróleo dentro do dia de hoje conseguiu dar uma ajuda aí para o Ibovespa, né? E Petrobras estava desenhando uma queda, uma continuidade do movimento baixista e reverteu agora no período da tarde. Boa, pessoal já mandando perguntas aqui pro Guilherme Cunha, um abraço pro canal Essante, pro Euclides. Pessoal, o Euclides estava perguntando de Light, a gente vai falar, porque Light estava em leilão nesse momento. Continua em leilão, hein? Foi para leilão subindo 10,29% a R$3 cravados, na máxima do dia pros papéis da Light. Ô Gui, mas conta mais pra gente agora, pensando no exterior, porque o dado de manhã, que vocês estavam também de olho na abertura, era pro PCI. PCI vem em linha com consenso, mas o núcleo segue pressionando. O Gui, muda algo para sua visão? Vem em linha o que você esperava para quarta-feira que vem? Já tá tudo precificado, tudo tranquilo, Gui? Precificou, viu, Medina? Porque o PCI, o dado por si só, ele veio levemente abaixo do consenso, o núcleo veio em alta, e aí basicamente um anulou a outra. Tanto que quando saiu o indicador, a Bolsa Americana praticamente ficou na mesma, não sofreu aquela grande oscilação a qual normalmente nós temos com um dado tão importante como essas prévias de inflação lá nos Estados Unidos. Como eu também pontuei, e vale a pena a gente sempre reforçar, basta um payroll mais forte na próxima
próxima sexta-feira, que todo esse contexto de política monetária americana pode ser colocado em xeque novamente. O que nós temos na data de hoje, Medina, é uma contabilidade do 0,25 já para quarta-feira e uma grande expectativa do mercado de pelo menos o presidente do Fed falar que não tem mais uma alta de juros. O que eu vejo que é utópico, né? A partir do princípio que, por mais que os dados econômicos demonstrem uma expectativa de um arrefecimento maior na economia e traga também uma perspectiva de deflação, né? Ou uma queda na inflação que nós estamos vendo lá numa sequência de alta, parar o aumento de taxa de juros americano, eu acho muito difícil para devido ao controle da inflação. Então, a pimenta da quarta-feira, né, na nossa super quarta, não é a decisão de taxa de juros, porque isso já está contabilizado, né? Todo mundo vai aqui no Brasil permanecer e lá nos Estados Unidos uma alta de 0,25. Agora, a pimenta que vai ficar realmente, todo mundo vai ficar com uma lupa, por mais que a gente vá ouvir, a gente vai ficar com uma lupa na ata e também bem atento a tudo que vai ser dito, é o vestígio de parar esse aumento de juros. Tanto aqui no país, que já é óbvio, como lá nos Estados Unidos. Bolsa Americana, nos 4.200, começa a sugerir uma contabilidade de lucro, Medina. Perfeito. Ó, deixem os seus likes aqui conosco, hein? O Paulo César disse que o Ibovespa com 1% de alta tem que ter correlação com os likes aqui da TC Rádio. No mínimo 1.000 likes aqui no dia de hoje. Obrigado, viu, Paulo César? É isso aí. Bora alavancar no like, galera. Sandra Regina Castro também, que é a nossa guardiã dos likes, tá chegando já na nossa transmissão, pedindo likes pro pessoal. Também nem nos 800 likes, hein? Pô, chegando aí feriadinho, Ibovespa subindo, apesar de tudo. No mês de abril, o Ibov caminha para encerrar numa alta de quase 2% nesse momento. Então o Ibov sobe em abril, então. Vamos celebrar loucura, com likes, né? Aqui, né? Que loucura, Gui. Apesar de tudo, subiu, né, Gui? É, porque as lembranças, né, que nós temos são fechamentos trágicos, né? Quem não lembra aí de fechamento de semana de menos 5, 6%, nós consolidamos o relatório semanal e aí era menos 5, menos 6%, depois teve a semana do mais 4%. Realmente essa informação a qual você nos contempla é chocante e positiva no que diz respeito a fechamento cravado de Ibov, que não corresponde à realidade de muitas empresas, né? Então a gente viu aí que os bancões se destacaram durante esse mês e vira uma grande ansiedade, Medina, para os balanços trimestrais da semana que vem, né? Porque tem o famoso Sell and Many Gone Away, né? Que é as vendas do mês de maio. Vamos ver se a gente vai entrar no ano de 2023 nessas quedas que naturalmente não, né? Que o passado traz uma estatística aí de um mês mais vendedor. Boa, Gui. Bom, vamos para a primeira bateria de perguntas aqui, porque agora, hoje o Gui entrou mais tarde, então ele vai fazer da seguinte forma, o que a gente normalmente faz, a gente sempre encerra com dólar, né? Mas como hoje tem o Daniel Araújo, às 4, para trazer o ajuste, vamos fazer uma primeira bateria aqui de pedidos pro Gui Cunha comentar. Aí o Daniel chega com o dólar e o Gui já comenta o dólar e a gente vai para uma segunda bateria de pedidos, porque são muitos pedidos que chegam por aqui. Ô Mari, vamos começar por onde essas perguntas que são pedidas pro Guilherme Cunha, por onde você quer começar, Mari? A primeira pergunta que eu separei aqui, Medina, que foi de um ouvinte que ele mandou mais cedo, antes do Gui Cunha entrar, já para garantir aí, né, que o Gui Cunha faça análise da empresa que ele pediu. Aliás, foi a Sandra Regina, e aí ela disse que passou o dia fora e perguntou pro Gui se ele sabe dizer o que fez CSN subir, né, hoje, CSN Mineração. E aí, passando pelos papéis aqui de CSN Mineração, eles estão avançando nesse momento, Gui, 4,48% a R$ 4,66, Gui. Boa, não só CSN, mas também a parte de Usiminas. Usiminas é um grande destaque também que a gente pode colocar dentro do mesmo cesto. A Vale diminui um pouco a sua intensidade altista, mas foi contra tudo e contra todos a recuperação tanto ontem como hoje. E essas empresas de mineração, principalmente, e grandes empresas de Ibovespa, na data de hoje, elas sofrem grandes oscilações, movimentos atípicos devido a esse rebalanceamento do índice. Então são empresas muito conhecidas e trazidas pelos institucionais que vão fazendo a sua zeragem. Então o Seminci estava, por exemplo, num short muito grande, hoje muita gente liquida, esse movimento dessa alta não é saudável, tá? O dia de hoje, as maiores altas e as maiores baixas do dia não devem ser utilizadas como um parâmetro pós-feriado, porque tem muita distorção de preço, muitas altas que não têm fundamento ou não têm volume, e aí a terça-feira tem
tende a adequar. Então, se a gente pegar as maiores altas hoje do Ibov, as maiores quedas hoje do Ibov, vocês vão ver que não faz muito sentido. Tem, às vezes, empresas de setores totalmente diferentes, ou uma empresa de minério na maior alta, outra na maior baixa, que é a adequação das alavancagens dos fundos. Não tinha por que estar essa paulada para cima, então pode colocar aí no home broker e anotar. Muito provavelmente terça-feira já abre em queda. Tá certo. Quais perguntas que chegam também? Outra pergunta que eu separei também, e que chegou um pouco mais cedo, foi do canal JPS. E ele comentou, né, como que os papéis de Caixa Seguridade estão se comportando hoje. E aí ele pede para você uma análise sobre a tendência do papel, se é queda livre ou não. E aí, só para a gente passar pelos papéis de Caixa Seguridade, nesse momento estão operando praticamente estável, mas recuando 0,10% a R$ 9,40, Gui. Boa, as seguradoras, elas estão numa tendência de alta no modelo geral, tá? Então vamos trazer 3 papéis que a gente pode colocar ali como pares e estão numa tendência de alta. É Caixa Seguridade, BB Seguridade e a antiga Porto Seguro, que agora é Porto. A Caixa Seguridade, o que ela tem de diferente no que diz respeito a estudo de preço e a parte do gráfico, é que ela vai ficar nessa congestão porque ela já atingiu o alvo. Então, os alvos que nós tínhamos para a Caixa Seguridade era R$ 9,00 e R$ 9,80. Depois que deu essa paulada para cima, rompeu os R$ 8,00, a chegada nos 9, os 9,80 foi uma velocidade muito alta. Então o papel descansa, mas não é para que tenha uma correção não, tá? Isso seria um movimento não cenário base, seria um cenário alternativo. A grande perspectiva é que Caixa Seguridade continue seu movimento de alta e o balanço do primeiro trimestre corresponda a essa oratória. Todas as quedas de Caixa Seguridade representam uma baita de uma oportunidade de compra. Porém, se rompeu os R$ 9,00 e os R$ 9,00 e R$ 8,90, né, uma mini faixa ali de congestão, cai direto para os 8. Porque é aquele movimento da análise técnica, né? Vai ter a rasgada aqui, congestiona, se realmente romper, ele cai diretamente para esse 8. Só que no R$ 8,00 é uma baita uma oportunidade de compra, o papel ainda negocia abaixo do preço do IPO e traz melhorias significativas no seu balanço. As seguradoras de tendência de alta e tem também que estar no calendário de todo mundo para poder acompanhar o balanço trimestral. Ô Gui, outra pergunta que chega aqui é do Gustavo Ramos, aqui pelo YouTube. Ele pede para você comentar Pets e ele também pede para você comentar o papel de 3tentos agroindustrial. O ticker, ele é o TTEN3. Você acompanha esse papel também? Sim, acompanhamos ambos os papéis. Eu vou começar primeiramente com Pets, que eu reitero uma preocupação em cima da companhia. Nós tivemos um rebaixamento na data de ontem, né, de compra para neutra e redução significativa do preço justo do papel. E hoje, que traz um cenário bem mais otimista para o papel, para a bolsa como um todo, o Pets poderia estar subindo uns 4 ou 5%. Porque são papéis mais frágeis, de baixa volatilidade, e nesses movimentos mais otimistas da bolsa, esses papéis deveriam estar subindo 4, 5%. Sei lá, como uma Aega, por exemplo, está subindo 8%. Então, Pets, pela falta de interesse na data de hoje, só reforça aquela minha preocupação a qual nós estávamos trazendo na data de ontem. O rebaixamento do rating foi feito por uma grande casa e tende a ocorrer em mais vezes, e se o balanço vier ruim, todo mundo já sabe o que esperar, né? O papel pode rumar para novamente ali as mínimas desse movimento de suporte e ir buscar a faixa de R$ 4,00. Então tem que tomar muito cuidado aos comprados de Pets. Agora, 3tentos é uma baita de uma empresa, mas é uma baita de uma empresa volátil. Tá muito semelhante ao que nós acompanhamos na companhia 3R Petroleum, que já tem essa tradição de alta oscilação. Nós tivemos uma alta no comecinho do mês de fevereiro de 2023 de 3tentos, que o papel saiu realmente, tá, numa linha reta, num único dia, de 10 para 12,27 e foi rumar para suas máximas lá nos R$ 13,50 em pouquíssimos dias. E agora o papel, durante todo esse período do comecinho do mês de fevereiro até agora final de abril, foram basicamente altas para chamar movimentos de venda. Essa queda de 3tentos, ela tem que chegar no mínimo em R$ 9,85. Tá? Porque é exatamente onde começou
esse movimento de alta, esses 9,85 até os 9,65 é uma faixa de preço muito importante que sugere compra. Então, se você está comprado em 3 tempos, aperte os cintos, porque tem pelo menos mais R$ 1 para o papel cair direto antes de chamar novos bons compradores. Ô Gui, o Diego Tadeu tá perguntando se esse barulhinho aí é porque tá entrando a sua ordem aí, viu, ô Gui? Pior que é, viu, Medina? Hoje tem bastante ativo que a gente estava olhando para o final do dia, então a gente já pregoou a saída e, tá saindo o movimento de ganho e sexta-feira sextou forte por aqui. Que bom. O Daniel Araújo tá com a gente, ele vai entrar daqui a pouquinho, porque ele quer te fazer uma pergunta, viu, ô Gui? Ele vai participar um pouco antes do ajuste para fazer uma pergunta para você. Mas eu queria voltar pro assunto, você comentou que Pets era para tá subindo 4,5% com o mercado do jeito que está nessa sexta-feira. E aí eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, porque hoje, por exemplo, as construtoras, as aéreas, as varejistas, que normalmente quando os DIs avançam, elas sofrem mais, hoje não estão se preocupando, estão subindo junto com a bolsa toda. É por conta da atividade mais robusta dos dados que saíram pela manhã, Gui? É nada, Medina. É esse movimento do rebalanceamento onde gera muito mais liquidez para o mercado. E quando o índice rompeu as faixas dos 105 mil pontos, chamou comprador para tudo quanto é papel. Então, de novo, essas altas que nós estamos vendo, por exemplo, pode anotar aí, Via subindo mais de 2%, é o que vai cair entre terça e quarta-feira. Então, hoje é um dia muito legal para poder rebalancear a sua carteira, caso você tenha tido um presente interessante nessa sexta-feira que a sua ação subiu sem muito sentido, começar a raspar e colocar a parcial dentro do bolso. O que me chama atenção, e aí o nosso ouvinte precisa entender claramente, nesse cenário que entra fluxo gringo para tudo quanto é papel, se não entrou no seu, né, no caso Pets aí que a gente estava comentando, é um sinal de alerta muito grande. Então a gente cornetou a Alpagar, Alpa 4, né? A Alpa 4, que era um papel que estava paradinho todos os dias dessa semana andando de lado, hoje dá uma paulada. Vários outros papéis, como até mesmo as aéreas, que tiveram uma queda, lateralizou, hoje sobe muito forte. Então esse movimento do recurso gringo que chega hoje junto com o institucional, que vai para tudo quanto é lado, subiu tudo. E o que mais me chamou a atenção acabou sendo o Pets 3, é o único que ficou para trás. Todos os outros também, viu, Medina? A alta de hoje é fake, sobe para depois cair no começo da semana que vem. Perfeito. Bom, ele pediu passagem aqui, ele quer participar mais cedo do nosso programa. Ó o Daniel Araújo aí, equipado com frio também, faz frio em São Paulo também, o Daniel já chega preparado. Tudo bom, Daniel? Boa tarde para você, como vai? Boa tarde, Medina, boa tarde a toda a equipe, boa tarde, Gui. Eu vou bem, Medina, e você? Tudo certo também, viu, ô Daniel? Já você vai trazer a sua análise do dólar, o ajuste também, mas em meio a essa nossa discussão aqui a respeito do mercado, você queria participar também, queria trazer a sua visão. Fica à vontade, Daniel, o que você queria trazer? Eu queria perguntar, né, se o Gui tivesse apostado o cabelo novamente dessa vez, por causa de 1 centavo ele ia ficar careca, hein? No WDOK. Ah, é por causa do dólar. E aí, Gui Cunha? Você quase ficou careca por causa do WDOK? Conta pra gente aí também a respeito disso, Gui. Eu vou falar pra você, viu? Eu preciso deixar minha cabeleira aqui quieta, porque no final do ano passado nós tivemos aquele cenário, né, Medina, onde gerou uma polêmica, o contrato futuro do mês vigente ficou abaixo dos 5,30, o Dolfut ficou acima de 5,31 e eu fiquei ridiculamente careca à base da maquininha 1 e aí foi feio. E aí no relatório, nós produzimos um relatório todo domingo, aonde a grande convicção que nós tínhamos era que o WDOK fecharia abaixo dos R$5. Abaixo dos R$5 é 4,999,5 para baixo, né? E aí a gente está vendo ainda as últimas pouquíssimas negociações de zeragem do contrato, ficando exatamente em cima dos R$5, né? Nesse momento está 5,001, há poucos minutos atrás estava 5,006, então eu preciso falar aí alguma margem de erro um pouquinho maior para que eu não coloque em xeque o meu cabelo à toa. Mas foi perfeito, viu, Medina? Quando a gente fala de dólar, não só essa semana, mas esse mês, tá aí
no top 5 da vida. Parabéns aí para todo mundo que conseguiu acompanhar as nossas dicas do dólar. Tá certo, Gui. Bom, 4 horas e 1 minuto. Aí o Daniel volta para participação aqui conosco, Daniel, porque agora você vai trazer a sua análise a respeito do Dolinha, um pouco do comportamento que você observou no dia de hoje e trazer para o nosso ouvinte também esse ajuste do dia, Daniel. Bora lá, Medina. O Dolinha hoje foi legal de operar. Ele ficou no range entre os 5,50 ao 5,14, entre as 9 até as meio-dia, meio-dia e meio. E depois ele deu uma subidinha, mas logo após já entregou e inverteu para uma tendência de baixa. O ajuste fechou agora há pouco no 5,019, Medina. Tá certo, ô Daniel. Ô Gui, a respeito do dólar, sua visão também para esse dia, esse ajuste de hoje, dá para fazer alguma movimentação até o fechamento do pregão? Ou é bom a galera já ficar preparada pro feriado que vem por aí, Gui? Sem chance, né? Clique hoje não tem mais, já não tem mais faz um tempo, principalmente por esse contexto que nós trouxemos aí de uma perspectiva de daqui a pouco esse índice poder arrefecer ainda mais o seu movimento de alta do dia. E quando trazemos também o dólar, por que o Daniel fala que ele foi bom de operar? Porque ele ficou técnico dentro do nosso range de preço, né? Então nós tínhamos aí uma grande perspectiva da semana das mínimas estarem ali sendo negociado do 5,020 e as máximas do 5,082. E aí hoje rompeu rapidamente o 5,020, chamou comprador, tanto que o ajuste é basicamente o ponto, né, 5,020, e a abertura da terça-feira é o que dita a regra do jogo, tá, da próxima semana. A partir do momento que nós abrirmos abaixo do 5,020 e ele segurar como uma resistência, o dólar vai direto para baixo dos R$5. Não tem ponto, Medina, intermediário entre 5,020 e 4,962. Todos os pontos que nós temos até o 4,962 é ponto fraco, que vai podendo romper facilmente. Então, a grande perspectiva que nós temos é que um dólar continue obtendo uma pressão vendedora elevada, né, nas próximas semanas, no contrato de mês de maio, e ficando abaixo dos R$5. O que a gente pode trazer já nessa virada de contrato do WDOK para o WDOM é que a pressão vendedora foi extrema, por isso que o dólar já está aí baixinho e vai gerar uma perspectiva de um dólar abaixo de R$5. Cuidado em comprar dólar. A compra de dólar ela vai ser engajada apenas com ruídos políticos e fiscal ou avanços do conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, que pouco se fala, mas é um trigger que pode agilizar uma movimentação cambial. Caso contrário, em vias de regra, um dólar abaixo de R$5 no mês de maio é mais uma vez uma realidade. Tá certo, ô Gui. Daniel, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Um bom feriado para você. Deixa também o seu espaço para o seu destaque final de hoje também, Daniel. Esse Medina, bom feriado para você e todos os ouvintes. No dólar hoje eu não faço mais nada, já é um sextou. E Gui, na próxima aposta pode me envolver, eu confio em você, hein? Olha só, hein? Então vamos deixar a próxima aposta aí, Daniel, pra você também mexer com o cabelo, viu? A gente vai continuar assim. Obrigado, Daniel Araújo, com a gente, trazendo o ajuste do dia do dólar pra você. A gente segue com o Guilherme Cunha. Gui Cunha segue conosco pra nossa segunda bateria de perguntas aqui dos ouvintes, viu, Gui? Porque os pedidos não param de chegar. Ô Mari, vamos trazer outras perguntas pro Gui. Vamos lá primeiro pra Station, ô Mari. Teve gente que passou por lá também. Vamos lá. Queria saber a visão do Gui sobre alguns ativos, a galera que tá dentro da plataforma do TC, Mari. Exatamente, Medina. Teve uma pergunta aqui do Roberto. Gui, ele pede para você analisar tanto os papéis de Sequoia como também de Uzi Minas. Boa, Sequoia um pouco mais difícil, Sequoia num momento muito delicado, Sequoia fazendo aumento de capital, muito provavelmente daqui a pouco sai algum anúncio de aquisição, viu pessoal? Esse comportamento de preço e a condução dos fatos relevantes da companhia Sequoia conduz muito a um M&A, então daqui a pouco uma JSL, alguma outra grande empresa de logística tende a comprar a Sequoia. O que isso pode sugerir de bom? O papel está amassado, mas vão derrubar cada vez mais para que a negociação seja feita de um formato mais assertivo, né? O deal feche num preço ainda mais interessante. Então, Sequoia é um papel hoje extremamente especulativo,
o movimento, o comportamento de fluxo também é extremamente desgastante, então é uma aposta que você pode fazer acreditando aí nessa possibilidade de um M&A no próximo semestre, tá? Eu tô de olho no papel de Sequoia, eu vou entrar num processo especulativo, mas eu tô esperando acabar um pouco desse fluxo vendedor que é ridículo de alto, coitado da Sequoia, todo momento que entra um comprador, papel sobe 5, 6%, no dia seguinte já entra uma maré de vendedor. Então o Sequoia é muito difícil, só vai obter uma alta e aliviar um pouco, né, que tem muita gente comprada no papel minoritário nessa movimentação de fusão. Os Minas é aquilo que nós trouxemos nessa semana junto com o minério e a Vale, né? A Uzi Minas hoje tem um dia positivo, hoje tem um dia de descanso, mas lateraliza na semana toda. Ela só deixou de cair. Então a Uzi Minas ela precisa ainda romper os patamares dos R$ 7,60 Tá para na que ela máxima possa... hoje, Gui. Não, as empresas de minério, tanto a CSN quanto a Uzi Minas, todas essas estão ganhando bastante força no dia de hoje, mas enquanto não romper esse 7,60, Medina, pode ser só uma alta para chamar novos vendedores. Eu vou só quebrar o protocolo rapidamente. Manda Eu vi bala. que pediram a empresa Kepler, né? O ticker é KEPL3, e aqui para mim mostrou uma entrada de fluxo comprador gigantesco, então fiquem de olho nesse papel no intraday, porque o papel caiu, não tinha muito sentido do papel estar nessa queda na data de hoje e começaram a comprar nesses últimos 15 minutinhos, então pode ser que o papel queira buscar Coloquei o aqui rompimento o da gráfico de 5, viu, ô Gui? R$ 7,30 pra Kepler agora, viu, Gui? Não duvido que esse papel possa fechar acima das máximas, tá? O comportamento de compra foi bem bizarro aí durante essa nossa participação. Perfeito. Kepler, papéis ordinários, tá recuando, né, 1,5%, mas o Gui tá mostrando esse fluxo aqui nos últimos 15 minutinhos de compra pro papel. Vamos ficar de olho até pro fechamento e vamos seguir ainda com os pedidos dos nossos ouvintes, Mari Friedman. Bom, Medina, separei uma pergunta, Gui. Agora indo para o setor de construtoras, o Paulo César, ele pergunta o seguinte, Gui, você vai de Tenda ou de MRV para swing trading? E aí, passando aqui pelo setor de construtoras, Gui, nesse momento os papéis de Tenda avançam 7,04% a R$ 5,78. Já os papéis de MRV sobem 0,71% a R$ 7,13, Gui. Uma vez Tenda, sempre Tenda. Tenda eu sempre hei de ser. A Tenda já fez a gente sorrir muito no primeiro trimestre de 2023, comprando o papel a preço médio a 4,17, parcial no 5,80, encerrando em 6,50. O comportamento de Tenda em questão de preço está idêntico, né? O papel voltou a bater agora os R$ 5,80, tende a chegar nos 6,50 rapidamente e, quiçá, o ano nós podemos ver esse papel atingir o valor de R$ 8. Tenda tem algumas particularidades melhores do que os seus pares, inclusive a MRV, que é o papel que mais vai se destacar no Minha Casa Minha Vida, e as prévias operacionais já começam a sugerir uma oportunidade de reversão de prejuízo para lucro numa velocidade jamais imaginada por nenhum analista. Então, a Tenda ela é o melhor papel, óbvio que se a parcial é 5,80 e preço-alvo 6,50, agora não dá para comprar. É necessário que tenha um recuo, pelo menos lá para os 4,80, 4,60, para que você possa entrar. A MRV, apesar de você ver que teve uma alta nessa semana, que tá legal aí, parece que vai embicar, ela tá andando muito tempo abaixo dos R$ 8. E incomoda, né? O papel abaixo dos R$ 8 ainda sugere que possa chamar bastante vendedor em busca do rompimento do suporte e cair para R$ 4. MRV tem algumas fragilidades no balanço, assim como a PDG. Então eu ficaria de fora de MRV. Se você estiver líquido e pronto para escolher, escolha a Tenda e seja paciente para ter o recuo, ou já vai em Cyrela, que Cyrela ainda tem um desconto e é a melhor empresa do setor no que diz respeito a fundamento. Aí você não ganha tanto no upside, mas sai desse risco de alta volatilidade. Ô Gui, a próxima pergunta que eu separei aqui foi do Euclides. Ele pede para você analisar os papéis de Light e aí ele pergunta se há uma oscilação de tendência. Aí passando aqui pelos papéis de Light, Gui, eles estão avançando 13,97% a R$ 3,10, Gui. Putz, Light é uma polêmica muito grande, né? Quem diria que Light... Que assim, eu conheço duas pessoas que falou sobre Light e a gente não acreditou, obviamente, porque estávamos há 2 semanas atrás
com o pagamento dos juros das debêntures em atraso, e muita gente negociando no mercado secundário com deságio superior a 20%, ou seja, a empresa estava numa iminência de recuperação judicial e azedar cada vez mais os preços de cotação. Agora a gente vê uma embicada muito forte, alguns contribuidores acabaram de postar a Light podendo chegar nos R$8 rapidamente. Aí eu falei, uai, será que eu tô ficando maluco? 8 não, pessoal, desculpa, 4 e depois os R$6, perdão. E aí eu falei, uai, será que eu tô ficando maluco? E o pior que não, né? Porque entrou volume. Não tem fundamento nenhum, né? Não tem fundamento nenhum, não teve nenhuma melhoria na empresa. A empresa continua com altas dificuldades de se manter em pé, mas o mercado é soberano, está entrando compra, rompeu aí uma faixa importante e pode sim acordar na semana que vem em R$4 e depois R$6,50. Eu não entro nesse trade, eu sou totalmente contra, assim como, sei lá, lojas americanas, tem vários outros papéis que pode subir numa velocidade muito forte, mas eu estarei de fora, não tem fundamento nenhum. Alguém sabe de alguma coisa que a gente não sabe há pelo menos 4 dias, porque só aumenta, aumenta o preço, aumenta o volume, sim, tá numa tendência de alta, mas não faz sentido. Tá certo, tem a questão da suspensão dos pagamentos da Light, né? Inclusive, a última informação que se tem é que tem uma reunião da Light com a ANEEL quer ouvir a Light sobre a medida cautelar que suspende o pagamento das suas obrigações, e a ANEEL quer questionar também sobre o futuro da companhia. A gente fica de olho em Light, a equipe da Mover, do Scoop. Essa equipe tá de olho também em novidades. Luciano Costa, que é o especialista em energia aqui da Mover, sempre trazendo atualizações dentro do painel Mover Pro. E tem esse cenário desafiador, como o Gui Cunha realmente explicou. Mari, ainda dá tempo. Vamos fazer mais 2 perguntinhas aqui pro Gui, escolher quem mandou aqui a participação, perguntas de papéis, de situações também. Manda aí, Mari. Gui, a próxima pergunta que eu separei aqui foi do canal Morfina. Ele pede para você comentar, Gui, de Petrobras. Aí lembrando, né, que hoje a gente teve a notícia aí que Petrobras cortou os preços do diesel para distribuidoras em 9,9%, Gui. Petrobras está numa oscilação gigantesca na data de hoje, o papel sofreu uma volatilidade altíssima, mas no final das contas permanece dentro do estudo do range de preço, que pode chegar uma alta ainda até os patamares de R$28. Eu vi Petrobras oscilando de negativo para positivo, positivo para negativo, no mínimo umas 8 vezes na minha passada nas telas pelo home broker, e vai acabar encerrando muito perto aí, algo positivo, mas perto de estabilidade. Petrobras está numa lateralização, a qual, no meu humilde entendimento, não tem por que ser igual uma caixa seguridade, né? Lateralizar para chamar compradores, e sim uma lateralização para o papel voltar para a faixa dos R$22 e os R$20. Tem um dividendo agora bilionário provisionado, que todo mundo fez essa alta dos 20 para os 26 exatamente para poder surfar essa onda do provavelmente um dos últimos grandes dividendos dos próximos anos, então eu ficaria de fora de Petrobras. Agora, pessoal, se romper os R$28, fica esquisito. O papel pode ir também diretamente para os 33. Nos 28, eu começo a colocar um pezinho na minha movimentação de venda. Eu vejo que é um short, não é gráfico, não é fundamentalista, ele é exatamente provisionando todo esse cenário mais conturbado da companhia, troca de governança, redução ou zerar uns dividendos. Isso pode impactar e muito a parte de preço da companhia. Ô Gui, agora mudando um pouquinho do setor, indo para o setor de proteínas, teve um ouvinte que ele está perguntando se se a alta de JBS é fake. Aí passando aqui pelo setor de proteínas, né, Gui, ele sobe em bloco hoje, nesse momento. JBS avança 3,64% a R$17,65, mas a empresa do setor que mais sobe nesse momento é BRF, que avança 8,93% a R$6,33, Gui. Bom, a alta de JBS ela não é fake igual uma alta de uma varejista, por exemplo, na data de hoje, tá? Quando a gente fala de JBS, do setor de frigorífico como um todo, a grande maioria em bloco, gostei muito disso, está numa região de compra.
Por exemplo, o Marfrig, a gente fez uma análise mais minuciosa hoje no período da manhã. Os papéis podem ainda ter uma queda de 3 a 5%, mas tudo para chamar comprador, assim como foi a Vale, né, que a gente estava cornetando essa semana. Então, não, as empresas elas são merecedoras agora de um bom repique, né? É um setor que a gente sempre cornetou para todo mundo ficar de fora. Ainda é tendência de baixa para prazos maiores, mas para quem é trader, os papéis aí ativaram uma situação bem legal para curto espaço de tempo. JBS e Marfrig, que são os dois papéis que eu mais olho aí no meu dia a dia, elas tendem a ser destaques na semana que vem. Aí agora esses dois papéis e o setor tende a não ser alta fake não. Terça-feira, inclusive, pode chamar mais comprador. Ó, Gui, o Felipe Tanuri tá aqui comentando no YouTube, dizendo que Light teve, né, assembleia com votação lá hoje, que aprovaram alguns pontos positivos para a empresa. Obrigado, Felipe. E questão de noticiário, eu vi no portal agora Radar Econômico, lá da revista Veja, de que o governo federal deve facilitar a renovação da concessão da Light no Rio de Janeiro, que o sinal verde vai acontecer antes de maio de 2026, quando se encerra o atual contrato, e a tendência é que a companhia consiga uma reestruturação de suas tarifas, ou seja, os consumidores vão pagar mais em relação à Light. Mas havia mesmo essa discussão do fim da concessão, né, de energia lá do Rio de Janeiro pela Light. E o Radar Econômico está informando que o governo pode facilitar essa concessão, mais um tempero assim desse viés positivo que a gente observa nos papéis de Light. Gui Cunha, obrigado pela sua participação aqui com a gente, um grande abraço a você, bom feriado. Também peço para você fazer aquele seu destaque final de sempre, né, Gui, para o investidor que está com a gente, pensando também no fechamento de hoje, mas sempre de olho na abertura, só lá na terça-feira, quais os riscos para se tomar em relação aos cuidados, Gui? Boa, sextou prolongado e muito obrigado aí por mais essa semana, Medina. Mais uma vez nós tivemos aí, principalmente no mercado de futuros, uma assertividade muito alta. Durmo com um vale bem adequada e com cabelo bem mais tranquilo face à nossa aposta aí com a mineradora. E o mais importante que nós temos que ter nesse final de sexta-feira é o comportamento do índice futuro. É muito importante que o índice futuro consiga se manter acima dos 105 mil pontos, para que nós não tenhamos, de fato, uma abertura já meio que provisionada ruim para a nossa terça-feira pós-feriado. Os papéis, o ativo, né, o índice futuro, teve uma alta bem legal hoje, trazida por esse evento do rebalanceamento dos fundos, e se entregar essa boa parte dessa alta nas próximas horas, fica ruim e justifica aí uma abertura na terça-feira mais azeda. Agora o câmbio, esse está muito técnico, quem gosta do ativo acompanha aí o Morning Call, o nosso conteúdo, os ajustes diários dia após dia, porque aonde a gente está fazendo muita grana é na doleta, é no câmbio, e vejo um dólar abaixo de R$5 semana que vem, meio que independente do que acontecer. Hoje o DXY estressado, dólar mundo todo ainda muito apurado, e aqui a rolagem extremamente vendedora, a política monetária começou a fazer mais preço em cima do câmbio, então tá mais fácil operar dólar do que qualquer coisa. E vejo que semana que vem tem bastante balanço, bancos mais uma vez serão os destaques de negociação, simbora descansar bastante e terça-feira tamo junto. Tá certo, valeu Gui Cunha, grande abraço a você, até semana que vem. Valeu, sucesso, até semana que vem, tchau, tchau. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.